Você pode admirar a boa aparência de outra pessoa. E você é livre para ser feliz com sua aparência. Por enquanto, até que os anos se passem. E então, talvez o corpo não pareça mais tão bom. Depois de mais algumas décadas. Você tem algumas décadas pela frente. Mas elas também passam rapidamente. E quanto mais longe você vai, mais rápido eles parecem passar. É estranho. Então chega a hora em que você percebe uma deterioração na sua aparência. E então você começa a notar que a maioria das mulheres ao seu redor realmente parecem melhores do que você. Pelo simples fato de serem mais jovens. E você pode apreciar a aparência delas, porque são uma manifestação de vida. Uma manifestação externa, são formas de vida, belas formas de vida, sem se sentir ameaçada de forma alguma em seu próprio senso de identidade. Porque a vida dessas mulheres adoráveis que estão à sua volta, você pode sentir essa mesma vida. Em sua essência, em você. Assim você pode reconhecer toda a beleza que existe nos outros, mesmo que na sua forma externa essa beleza não se manifeste mais como tal. Essa é uma liberdade maravilhosa. Apreciar a beleza que você vê ao seu redor. Mesmo que seu próprio corpo não faça mais parte disso. Porque existe uma beleza em você, que não tem nada a ver com a forma. Todos poderiam chamar isso de essência de toda beleza. Essa é a própria essência da própria vida. Então, quando você tem essa essência, você aprecia a manifestação externa dela, em sua assim chamada, podemos dizer, forma diluída. Como exemplo, na flor. Agora, a maioria dos egos pode achar isso fácil, né? Admirar a beleza de uma flor. Mas em outro ser humano, você pode apreciar a beleza de outro ser humano. E a comparação, a necessidade compulsiva de comparar, desaparece. Não há, e quanto a mim, eu pareço tal coisa. Esse padrão de pensamento se dissolveu há muito tempo. Quando você atingiu o ponto em que a maioria das mulheres parecerá externamente melhor do que você. Então, já está desaparecendo. Então, você não precisa esperar mais algumas décadas para chegar lá. Ou o ego pode dizer, tudo bem, tenho mais 30 anos com os quais eu posso me identificar com minha boa aparência. Portanto, a resposta, é claro, é encontrar a essência de quem você é. Que é o tema de todo esse ensinamento. Encontrar a essência de quem você é para entrar em contato com o sentido inerente de ser ou vivacidade ou presença dentro de você, que permeia todo o chamado corpo físico, mas não é o corpo físico. Enquanto falo sobre isso agora, você deve ser capaz de sentir isso dentro de você. O fato de que existe uma vitalidade que permeia todo o seu ser. Você pode sentir? Isso é mais essencialmente quem você é
do que a aparência externa de quem você é. E isso vai ser exatamente o mesmo daqui a 30, 40 anos, como é agora. Então você se torna livre da forma. Você é essencialmente a consciência por trás de tudo. Portanto, conheça a si mesmo como essa vida ou consciência. Elas são a mesma coisa. Conheça a si mesmo como isso e você estará livre do ego. O ego está lá como um substituto. É buscar a si mesmo de alguma forma. Essa é a ilusão e cria uma vida infeliz. Então é uma coisa maravilhosa. Também é libertador ver o absurdo do ego. Depois de ver como os padrões que acabei de descrever agora, você pode ver como é louco se sentir diminuído. Quando algo bom acontece a outra pessoa, sentir-se melhor quando algo ruim acontece a outra pessoa, e nem mesmo saber isso. Então, vamos ver o que acontece da próxima vez, se você pode admirar uma bela forma feminina. Sem nenhuma comparação. Aliás, sinta com mais intensidade a beleza que está dentro de você quando a vir lá fora. Isso é uma coisa maravilhosa. Um erro muito comum ou uma forma disfuncional de viver, uma forma inconsciente, é, como mencionei antes, desvalorizar o momento presente e supervalorizar o próximo momento. O ego vive sempre com referência ao passado e ao futuro. Mentalmente, você está sempre em outro lugar, em vez de dar toda a sua atenção a isso. Porque esse é o momento mais valioso. Por quê? Porque é o único momento, o momento presente. Dê toda a sua atenção a esse momento. Porque não é verdade que o próximo momento é mais significativo, porque nunca chega. Assim, existe uma forma de estar totalmente presente no planejamento do futuro. São todas as pequenas coisas. E mesmo que você seja o Papa, ou o presidente de uma grande corporação, ou o presidente de um país, ainda é o mesmo. O momento presente, em sua riqueza, que geralmente é negligenciada, porque você está sempre procurando por algo mais significativo. É bom conseguir coisas, especialmente se forem benéficas. Mas para a humanidade e para a totalidade do planeta, é lindo ter isso. Mas nem isso compõe sua identidade. Quanto mais você honra as pequenas coisas, mais provável é que você experimente mais coisas boas no chamado futuro. Porque você tem um relacionamento tão bom com o presente. A gratidão é um estado subjacente de consciência, que está dando toda a sua atenção e honrando o que é. O poder de manifestar está em experimentar a plenitude do momento presente. A plenitude indiferenciada. Então, quando você não reclama,
não apenas das outras pessoas, mas também da sua vida, você não pode mais ser uma vítima. Eu sou a luz da consciência, na qual esses sentimentos estão agora sendo experimentados. A vítima é uma enorme prisão. Não é quem você é. E lembre-se, obrigado por tudo e não tenho nenhuma reclamação. Portanto, há essa quietude maravilhosa aqui. E vamos reconhecê-la. O poder não está apenas em você, mas está ao seu redor. Cada pensamento é uma formação de energia, como uma pequena entidade, e atrai pensamentos associados, tornando-se um feixe de pensamentos. Eles podem surgir do seu pessoal, mas, muito comumente, surgem do coletivo deste mundo. Você precisa ter cuidado com que tipo de pensamentos absorve do coletivo, porque há tanta infelicidade no campo de energia coletivo da humanidade. É muito fácil ser atraído para isso se você não for cuidadoso e acabar participando do sofrimento e do medo coletivo, da ansiedade e da raiva que estão em toda parte. Também é muito fácil ser afetado por certos pensamentos que podem se apossar da sua mente, originados dos pensamentos coletivos e padrões de pensamento. Qualquer pessoa que não esteja suficientemente presente e consciente é suscetível de ser infectada por certos pensamentos. Esses pensamentos se alojam na mente e atraem pensamentos associados, tornando-se um feixe de pensamentos. Sem consciência, você se identifica com esses pensamentos e acaba sendo possuído por eles. Esses pensamentos podem estar presentes, podem surgir do seu pessoal, mas frequentemente eles surgem do coletivo. Na vida pessoal, você pode desenvolver algum tipo de pensamento de natureza obsessiva que ocupa a sua mente e você não consegue se livrar dele. Pode ser o pensamento de alguém direcionado a uma pessoa em particular. Pensamentos muito negativos, até mesmo no nível mais simples que algumas pessoas têm. Você pode ter uma melodia que não consegue se livrar da sua mente, pode durar um dia inteiro ou até mesmo 2 dias, e você não consegue se livrar daquilo que está na sua mente, repetindo-se continuamente. Você também pode ter certas suposições sobre o mundo que podem parecer absurdas e irracionais, ou pode haver alguma verdade nelas, mas talvez apenas um aspecto da verdade. Por exemplo, você pode pensar que os pensamentos mais absurdos são reais, como a crença de que os extraterrestres já estão aqui e que todos os outros seres humanos são, na verdade, alienígenas. Você pode olhar para as pessoas com cuidado para tentar identificar se são alienígenas ou humanas. No entanto, esses pensamentos obsessivos provavelmente não estão corretos e podem distorcer sua percepção da realidade, colorindo-a totalmente com esses pensamentos obsessivos. Esses pensamentos obsessivos podem explicar tudo em termos dessas crenças, como explicar todos os males do mundo em uma única explicação. Por exemplo, a ideia de que o mundo inteiro é dividido em opressores e oprimidos. Você pode acreditar que cada ser humano pertence a uma dessas categorias. Isso era uma ideia presente no comunismo, tanto em termos econômicos quanto em termos de poder social, onde a humanidade era dividida entre opressores e oprimidos. No entanto, é importante lembrar que essa é apenas um fragmento da verdade, pois a totalidade da vida humana é muito mais complexa do que isso.
Se você fica preso em um aspecto específico e ele ocupa sua mente devido à falta de consciência, você está sendo possuído por esse pensamento. Era considerado um intelectual e, portanto, um opressor. O regime comunista no Camboja dividiu a população em categorias simplistas de bons e maus. E qualquer pessoa que caísse na categoria dos opressores era alvo de perseguição e morte. Eu visitei os campos de extermínio no Camboja, onde testemunhei o terrível sofrimento que o país enfrentou. 1/3 da população cambojana foi morta pelo próprio governo, que acreditava estar eliminando os opressores. Esses exemplos extremos demonstram como sistemas coletivos delirantes que dividem as pessoas em grupos simplificados de bons e maus podem levar a enormes atrocidades. O comunismo soviético, a Revolução Cultural Chinesa e o nacionalsocialismo na Alemanha são outros exemplos desses sistemas que causaram um imenso sofrimento. É importante reconhecer a complexidade da natureza humana e evitar cair em pensamentos obsessivos que reduzem as pessoas a estereótipos simplistas. A vida e as interações humanas são muito mais sutis e multifacetadas do que a divisão simplista entre oprimidos e opressores. Devemos buscar uma compreensão mais profunda e empática, reconhecendo a diversidade e a individualidade de cada ser humano. Ele poderia imediatamente dizer isso mesmo. Opressor, eles seriam enviados das cidades para o campo para trabalhar nos campos, onde eles não tinham comida suficiente e muitos deles passavam fome. Uma total falta de humanidade. Total, como porque o país inteiro era dominado por um pensamento absurdo e obsessivo que os fazia tornar impossível para eles se relacionarem com qualquer ser humano como um ser humano. Eles os relacionavam através da conceituação que aquele pensamento criou para eles. Eles não podiam mais sentir a humanidade, o ser do outro ser humano. O momento que impôs uma identidade conceitual neles. Esse é um exemplo extremo do que pode acontecer com você quando é dominado por certos homens em sua mente. Não é para dizer que é claro que o opressor e oprimido existiram e existem, mas não é toda a explicação. Então há muitos outros fatos nessa vida. Mas eu estou dizendo tudo isso porque você precisa estar muito alerta para que sua mente não seja dominada por certos pensamentos que invadem sua mente e colorem sua visão de realidade. Existem certos pensamentos irracionais que estão flutuando no coletivo no momento. Então é muito fácil para você absorver alguns deles e ser possuído por certos pensamentos. E talvez seja tão irracional que seja inacreditável. Mas eu não estou dando nenhum exemplo, mas você deve descobrir por si mesmo, com consciência, que pode e tenha muito cuidado ao observar sua mente. Está lá como testemunha de sua mente, para que você não seja dominado por certos pensamentos, que sua mente não seja dominada por certos pensamentos. Então você não pode perceber a realidade como é. Tudo é colorido pelo véu do pensamento irracional. Então, quando você, hoje em dia, essas coisas podem se espalhar muito rápido e facilmente, essas coisas irracionais no passado, elas eram confinadas a um país ou uma área de um país em particular. Mas, hoje em dia, certamente, os pensamentos racionais podem percorrer o mundo inteiro através da tecnologia que temos
e podem afetar rapidamente milhões de seres humanos em todo o mundo. Então, no passado, você tinha, como eu disse, algo limitado. Digamos que a caça às bruxas no passado é totalmente absurda e irracional. É uma doença mental que afetou certos países ou áreas em certos países. Essa doença mental, então, havia alguns lugares na Europa, havia aldeias e cidades na Europa, na Idade Média, durante aquela época de insanidade coletiva. Quase não havia mulheres deixadas em algumas aldeias e cidades naquela época, porque todas foram queimadas ou afogadas porque eram chamadas de bruxas. Absoluta insanidade. Absoluta insanidade incrível. Então, não subestime como os seres humanos podem se tornar insensatos e insanos. O único antídoto que você tem contra isso é a consciência, para que sua mente não seja afetada pelo vírus mental. A consciência está ciente do que sua mente está fazendo, para que sua mente não fique ocupada por uma maneira particular de pensar que provavelmente é irracional. Qualquer coisa que seja unilateral, que não veja a totalidade de uma situação como oprimidos e opressores. Se você não vê os muitos fatores que compõem a identidade de um ser humano, então tenha muito cuidado com o que você consome na mídia, tenha muito cuidado com o que você consome, para que você não assuma, sem saber, sem questionar certas formas de ver o mundo. Perceba que você está sendo manipulado, como a maioria da grande mídia se tornou. Então você precisa assistir, e se você assistir, sabendo como está sendo manipulado e que as próprias pessoas também estão sendo manipuladas, então é que eles estão nas garras da inconsciência e eles querem atrair outros para a inconsciência. Eles não são maus, eles simplesmente não conhecem você melhor. Se pretende apoiar nosso canal e ajudar na geração contínua de conteúdo para você, é fácil. Basta visitar o link da lojinha na descrição sempre que precisar comprar algum produto. Com esse gesto simples, você estará oferecendo um apoio valioso.